Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de Nossa Senhora, São José é o maior santo da Igreja Católica. Basta pensar na missão que ele recebeu. Deus confiou a ele o cuidado do seu Filho único, de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem ao mundo, que se encarna, que assume a natureza humana, vem habitar entre nós, pois São José se responsabilizou por cuidar desse menino, como víamos antes, cumprindo a vontade de Deus, protegendo o menino Jesus de Herodes. São José realizou essa missão tão grande. E, além disso, cuidar de Nossa Senhora, ser, aqui na terra, o marido de Maria, da Santíssima Virgem, de modo que São José é muito grande. E a sua grandeza se mede também pelo seguinte: ele tinha uma profunda vida de oração. São José Maria costumava chamá-lo de mestre da vida interior. Quem, mais do que São José, se relacionou com Deus e Nossa Senhora? Ele falava cara a cara com Jesus. Ele falava com a sua Mãe Santíssima. Tinha essa intimidade, esse relacionamento pessoal. E é mestre, pode nos ensinar. Nós queremos nessa meditação aprender com ele, aprender com São José a termos mais vida interior, mais relacionamento com Deus. São José nos ensina isso, em primeiro lugar, nos recordando que para amar é preciso conhecer. Ele, melhor do que ninguém, conhecia a Deus. Já conhecia lendo a Sagrada Escritura, a Bíblia, o Antigo Testamento, e depois conheceu Deus diretamente em Cristo. Podemos aprender com ele também a buscar esse conhecimento de Deus, lendo a Bíblia, de modo muito particular, o Novo Testamento, que nos transmite a vida de Cristo, os 4 Evangelhos. Também o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo, anuncia Cristo, o Messias, o Salvador. Mas já no Novo temos o próprio Jesus, temos a palavra de Nosso Senhor, que ficou registrada pelo Espírito Santo nos Santos Evangelhos. Então, ler talvez possa ser uma boa meta para nós, se você não tem ainda esse hábito. 5 minutinhos por dia. Quem se atreve a dizer que não tem 5 minutos para ler o Evangelho diariamente? Concretize um horário, sei lá, de manhã, ou depois do almoço, ou no final da tarde, dar uma paradinha e vai lendo na sequência, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Se você fizer isso, em 3 meses, você termina os 89 capítulos dos Evangelhos. Isso é, vai ter lido toda a vida de Cristo, nessas pequenas biografias, e depois é preciso reler muitas vezes ao longo da vida, e assim vamos conhecendo mais a Deus, e poderemos amá-lo. O grande inimigo de Deus é a ignorância. O Papa Francisco, na sua carta sobre São José, no número 5, diz assim: o Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o mesmo faz Maria,
que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre sustentará a ela e ao menino. É admirável, né, o que Deus pediu a esse homem, a missão que ele recebeu. E São José foi tão fiel, e ao mesmo tempo que José foi conhecendo mais e mais a Deus, foi também tendo esse diálogo com Deus, que é outro caminho para a vida interior que aprendemos com São José, porque José falava com Jesus, falava também com Nossa Senhora, e a vida interior, a vida de oração, consiste basicamente nisso, falar com Deus, ouvir a Deus. Também seria muito bom que tivéssemos no nosso dia uns minutinhos, talvez logo depois de ler o Evangelho, fica 5 minutos, 10 minutos, em silêncio, tentando conversar com Deus, contando para Ele as suas coisas. Eu faço isso, poxa, me ajuda tanto. Todo mundo que tem essa experiência, esse hábito, sabe como essa oração silenciosa traz paz, luzes, e nesse momento, contando para Deus, às vezes uma dificuldade que estamos passando, uma preocupação, e procurando escutar no fundo da alma a sua voz, vem a resposta. Talvez lembramos de algo que Deus nos falou num livro, numa homilia de um padre, que alguém, um amigo nos comentou, uma pessoa conhecida, um parente, e que naquele momento vem como uma resposta de Deus, porque percebemos que devemos seguir aquele caminho, que a solução para o problema, a decisão que devemos tomar encontra-se, naquele conselho que nos deram, mas é preciso fazer oração, fazer silêncio, senão não captamos isso, e nos fechamos talvez nas nossas ideias, na nossa lógica, e não conseguimos dar os passos que Deus esperava de nós. A vida interior não é uma vida longe da vida diária, algo separado do nosso dia a dia. Quando fazemos oração, essa oração deve ter repercussão na nossa existência, no relacionamento com os outros, no estudo, no trabalho, no descanso, porque falamos com Deus da nossa vida, e Deus nos fala, nos responde também com coisas muito práticas, aplicáveis à vida diária. Mas para isso é preciso imitar São José e falar com Deus. Vamos pedir a Ele: São José, nos ajude a perseverar nesses tempos de oração, a sermos fiéis a essa leitura da Palavra de Deus, que tenhamos esse hábito. Para chegar a isso, podemos aprender com o Santo Patriarca, nosso pai, Senhor São José, como gostava de chamá-lo, São José Maria, a viver a humildade, a ter humildade. Porque sem humildade, uma pessoa não se apoia na oração, ela acha que não precisa rezar, que ela resolve tudo sozinho. Ela não vai sentir necessidade de fazer silêncio, de meditar, porque ela é autossuficiente, é orgulhosa. Quando somos humildes, como São José, nós conhecemos a nossa fraqueza, sabemos que necessitamos da graça e buscamos esse contato com Deus. Se a gente pensa bem, olha, São José tinha até motivos, de alguma forma, para ser orgulhoso, pensando humanamente. São José foi um homem muito especial, único. Imagina, a sua esposa era a Imaculada, a cheia de graças, como o anjo disse a Maria quando apareceu a ela, tinha todas as virtudes, todas as qualidades. São José podia ficar vaidoso por ter uma esposa tão linda, tão perfeita. O seu filho, Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele tinha que ensinar a essa criança. Que grandeza de São José! Só que ele não se atribui os méritos dessa tarefa, ele não se acha melhor que os outros, ele não fica vaidoso, orgulhoso. Ele agradece a Deus, ele dirige a glória ao seu Senhor, porque é humilde. Portanto, ele nos ensina a fazer o mesmo, a não nos enchermos de orgulho, uma vaidade boa, achando que somos melhores que os outros, e ao invés de agradecer a Deus,
pelos talentos que nos deu, né? Pelas oportunidades que nos ofereceu. Obrigado, Senhor, devemos dizer, e não ficar com uma vaidade boa. Isso já é oração, agradecer a Deus, as suas graças, os seus dons, falar com Deus, né? Dirigindo a Ele, Senhor, te entrego isso que eu tenho em mãos, quero que seja feito por Ti, por amor, para a Tua glória, esse trabalho, essa prova, esse assunto que eu preciso resolver. Quer dizer, se olhamos para Deus como São José, se buscamos só a glória de Deus, seremos humildes e teremos vida de oração, teremos vida interior. Tem uma oração famosa dirigida a São José, que a igreja recomenda que rezemos, especialmente antes da missa, antes da comunhão. Queria até dizer, caso você não saiba ou recordar, que o Papa Francisco, nesse ano dedicado a São José, até o 8 de dezembro de 2021, ele concedeu indulgência plenária, ou seja, podemos ficar livres das penas do purgatório, saltar o purgatório e ir diretamente para o céu, né, depois de receber essa indulgência, se morrêssemos em seguida, ou podemos oferecer essa indulgência pelas almas do purgatório, para libertar uma alma do purgatório, para ajudar aquelas que ainda sofrem, se purificam, a receber quanto antes o prêmio eterno. Podemos então receber essa indulgência rezando uma oração a São José ao longo desse ano. Se soubermos fazer isso, né, rezando essa oração que eu vou rezar agora, né, que podemos aprender de memória, que é tão bonita, pois podemos ganhar indulgência plenária. Para isso também é preciso cumprir as outras condições, que é rezar pelo Papa, confessar-se na semana, comungar no próprio dia e ter aversão, arrependimento de todos os pecados. Na pandemia, o Papa diz que quem está impedido, né, de cumprir essas condições, porque não pode sair de casa, porque está doente ou pela idade, né, então pode receber a indulgência mesmo ficando em casa, com o propósito de, na primeira oportunidade, então se confessar e comungar. Sabe que eu até mandei para minha avó, que vai fazer dia 28 de março, 105 anos, está lá morando sozinha ainda, boa saúde, só tem dificuldade para ler, né? Tem a vista já, né, debilitada, então ela precisa de um texto maior, né, com letras grandes para conseguir enxergar direito. Então eu imprimi para ela essa oração que eu vou rezar agora, ela ficou muito contente, tem muita devoção a São José e ficou de rezar também, né, todos os dias. Então diz assim: São José, varão feliz, que tivesse a dita de ver e ouvir o próprio Deus, a quem tantos reis quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram, mas não só ver e ouvir, mas trazer em vossos braços, beijá-lo, vesti-lo e guardá-lo. Rogai por nós, bem-aventurado São José, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Bonita, né? Quer dizer, lembra que São José trouxe nos braços o menino Deus, que o ninou, que o beijou, que o vestiu, que o protegeu. Nós, quando recebemos Cristo na Eucaristia, na comunhão, também temos Deus dentro de nós e podemos amá-lo, adorá-lo e espiritualmente beijá-lo, abraçá-lo, falar com Ele. Também com o coração podemos ir aqui ao sacrário, né, e dizer: Jesus, eu te amo, e agradecer a sua presença junto de nós e fazer o propósito de recebê-lo bem preparados, fazendo uma boa confissão para a Páscoa. Os padres estão disponíveis nas igrejas, pelo menos em boa parte das igrejas, se marca um horário, né, e com máscara e com distância, sem aglomeração, né, dá para fazer uma confissão, né, preparando-se para a Páscoa. Um sinal da humildade de São José, que nós descobrimos lendo o Evangelho, é um sinal que é preciso estar atento para perceber, mas que quando captamos impressiona muito. Eu me refiro ao fato de que não há uma palavra de São José que foi colocada
na Bíblia, nos Evangelhos. Muitas coisas que Nossa Senhora disse, muitíssimas, né, que Jesus falou, que foram registradas pelo Espírito Santo. De José, nada. E esse silêncio é eloquente, fala por si mesmo. José se ocultava, José não queria aparecer, ele cumpria a sua missão em silêncio, sem se dar importância. Não é bonito pensar nisso? São José nos ensina também a termos essa humildade. Às vezes nós temos a tendência, sei lá, né, a querer aparecer pela vaidade, a chamar atenção, e nos achamos, né, no direito de, sei lá, de opinar em tudo, pensamos que temos razão sempre. E São José nos ajuda a olhar de outro modo, a desconfiar de nós mesmos, a cumprir a nossa missão, isso sim, né, mas humildemente, sem querer aplausos, sem buscar, né, a admiração dos homens. Então vamos aprender essa virtude, né, de São José, né, sabendo que para praticar a humildade é preciso, quer dizer, descobrir o caminho. Um deles é não nos compararmos aos outros. Quer dizer, nós somos o que somos diante de Deus. Quer dizer, o nosso valor não está em ser melhor que meu vizinho, meu irmão, melhor também, é sempre um modo de dizer, porque só Deus pode julgar cada alma, cada pessoa, mas a gente se compara em relação a algo, sei lá, profissionalmente, se eu ganho mais ou ganho menos, ou sei lá, né, se eu fui melhor numa prova ou pior, mas o bem, a santidade de cada um só Deus conhece. E é por isso que é perigoso se comparar, porque entra o orgulho, porque queremos ficar por cima tantas vezes, ou por baixo e desanimamos, e nos sentimos pouca coisa, porque aquela pessoa consegue e eu não consigo, porque ela tem tal coisa e eu não tenho, e eu me sinto injustiçado e eu fico, né, triste. Na sua carta sobre São José, o Papa Francisco resume a sua vida com os dados que nos oferecem os Evangelhos. Logo na introdução, essa carta, né, que tem como título Com Coração de Pai, em latim Patris Cordis, o Papa diz assim: sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus. Essa é a vida de São José. Isso que a Bíblia nos diz dele. Essas características que mostram a grandeza da sua vida. Um homem justo, santo, pronto a cumprir a vontade de Deus, fiel à missão que recebeu. E qual era o segredo de São José? A humildade. Por isso foi fiel, por isso foi santo, porque amou a Deus, porque fez as coisas para a glória de Deus, porque não se deixou dominar pelo orgulho que cega, um orgulho que nos tira o mérito do bem que fazemos, porque diz a Sagrada Escritura que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, e dá a graça aos humildes. Uma pessoa orgulhosa, que se coloca no lugar de Deus, que ela não recebe os dons do Senhor. Deus não pode conceder a ela, a essa pessoa, uma graça, porque ela vai ficar ainda mais vaidosa, e não vai agradecer, e não vai perceber que só Deus merece a glória, só Deus é bom. Então, procurar fazer o mesmo, ao invés de ficarmos preocupados com o que os outros falam de nós, né, se nós estamos sendo mais ou menos valorizados. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: será que Deus está contente comigo? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? E quando vamos, sei lá, realizar um trabalho qualquer, ou estudar, ou encontrar uma pessoa, enfrentar um problema, como que Deus faria isso? Como que Deus quer que eu faça? Quer dizer, ter essa preocupação de
de deixar Deus contente, de agradá-lo, de amá-lo, e não de buscar o brilho humano, e não de simplesmente, né, olhar pelo lado, né, material, humano, né, o reconhecimento que vamos ter, né, mas para isso é preciso de vida interior, é preciso que Deus esteja presente no nosso coração, que tenhamos esse desejo profundo, sincero, né, de amar a Deus, de cumprir a vontade de Deus. Não é fácil não comparar-se. Nós temos essa tendência pelo pecado original, temos essa inclinação. O orgulho está dentro de nós. Então é preciso lutar, né? E um esforço que podemos fazer de dois modos. O primeiro deles é aceitar as nossas limitações. Nós vamos perceber de vez em quando que somos mais limitados que outras pessoas em relação, sei lá, o que for. Aquela pessoa canta muito bem e eu não sei cantar. Aquela pessoa tem facilidade para, o que for, né, falar em público, para determinados trabalhos, e eu tenho dificuldade. Pois será que eu aceito com paz essa limitação? Isso é um caminho de humildade. São José teve que aceitar que era pobre. Não era um homem rico, não era um homem importante, né, socialmente falando, no seu tempo. Mas ele não ficou humilhado, né, chateado por isso. Não, ele trabalhava, cumpriu o seu dever, era um homem honesto, cumpriu a sua missão sendo pobre. De modo que temos que aceitar, de repente, o nível social que temos, a nossa família, que pode também ter limitações, né, circunstâncias que nos desagradam em relação aos nossos pais, irmãos, quem é casado, os filhos, o esposo, o marido, aceitar as circunstâncias reais da nossa vida, não esperar o mundo perfeito, não idealizar. É aí que Deus nos pede santidade, nos pede amor, né, que podemos imitar São José, mas é preciso, né, deixar de lado, às vezes, esse orgulho bobo de querer ter sucesso em tudo, de ser o primeiro, né, sempre. Aceitar, né? Esse é um bom caminho, né, de humildade. Lógico que há coisas que nós podemos mudar e devemos nos esforçar para, sei lá, vencer a nossa preguiça. Posso dizer, não, eu sou preguiçoso, nasci assim. Não, ninguém nasceu preguiçoso. Eu me fiz preguiçoso, eu fiquei mole, porque não me exigi, porque, né, comecei a levantar fora de horário, e deitar qualquer hora durante o dia e ficar lá sem fazer nada e não saio do celular, então eu vou ficando preguiçoso, mas eu posso mudar com a ajuda de Deus e com a minha luta e aproveitar mais o tempo e ter mais fortaleza, né, para cumprir a minha missão. Muito bem, então, isso não vou aceitar que eu sou egoísta, não, eu vou combater meu egoísmo, minha sensualidade, etc, etc. Mas há coisas que é preciso aceitar, que é o meu temperamento, eu tenho esse modo de ser, essa inclinação, eu sou mais ou menos sentimental, sou mais ou menos, né, ativo, impetuoso, e eu tenho que conviver com isso com paz, né, procurando administrar, procurando equilibrar, né, mas sem me desanimar, e sem me achar melhor ou sem me achar pior. Nós conseguimos isso se nós sabemos agradecer o que temos. Ao invés de reclamar, ao invés de cair na inveja, de se comparar com os outros, ficar triste por aquilo que eu não tenho, agradece. É o que diz o ponto 268 do livro Caminho. Habitua-te a elevar o coração a Deus em ação de graças, muitas vezes ao dia. Isso é um bom hábito. Obrigado, Senhor. E nesse pensamento, o São José Maria coloca também agradecer, né, aquilo que parece ruim, porque te dá isto ou aquilo, porque te desprezaram, porque não tens o que precisas, ou porque o tens. Porque fez aquele homem eloquente e a ti te fez difícil de palavra. Dá-lhe graças por tudo, porque tudo é bom.
Uma pessoa humilde agradece por tudo, também pelas dificuldades, também pelas limitações, pelos sofrimentos, porque sabe que tudo isso é permitido por Deus. Não se acha no direito de ter, né, realizado todos os seus sonhos, de ter uma vida fácil. Não, São José teve uma vida difícil. Jesus teve uma vida muito difícil. Morreu na cruz. Então não temos que reclamar, temos que ser mais agradecidos. E o segundo modo de crescer na humildade que podemos exercitar é evitar tudo aquilo que nos leva à vaidade. Às vezes nós temos essa tendência a ficarmos nos achando, porque eu fiz, porque eu consegui, porque eu sei. Será que eu também controlo essa tendência, essa inclinação? São José não era vaidoso, ainda que tinha tantos dons, tantas qualidades, e foi um homem tão santo, cumpriu sempre a vontade de Deus, porque era humilde. Então, dizíamos antes, agradecer mais, aceitar as limitações, mas nós temos também talentos, nós temos qualidades, fazemos coisas boas. E nesse momento, quer dizer, não tem sentido ficar orgulhoso. Devemos pensar, tudo que eu tenho, como diz São Paulo numa das suas cartas, é gratuito. E diz assim, por que te glorias? Como se não tivesse recebido. Quem que nos deu a vida? Foi Deus. Quem que nos deu a saúde? Foi Deus. Quem que nos deu a inteligência? Foi Deus. Quem que nos concedeu talvez uma boa família? Foi Deus. Quem que nos deu uma boa formação e estudos? Foi Deus. E as oportunidades da vida, e a nossa fé. Sem Deus nós não somos nada. É Deus que nos mantém vivos. Ele nos conserva na existência. A morte exatamente é já não ter essa existência aqui na Terra. Vivemos depois isso sim, para a eternidade, mas quando Deus quiser nos levar, nos levará, porque Ele tem domínio completo sobre a nossa existência. Então é preciso ter humilde e não ficar vaidoso, não deixar, né, que esse defeito, que esse pecado tome conta de nós. Pensar talvez ao contrário, quando fazemos uma coisa boa, além de agradecer, pensar que eu posso fazer até mais, até melhor. Não se contentar com um pouco. Quer dizer, o nosso modelo é Cristo. E se olhamos para Jesus, vemos que não fazemos tanto assim, não somos tão bons. Quer dizer, e vamos sonhar mais alto, e vamos colocar a meta, né, em termos mais paciência, mais alegria, e mais espírito de serviço, e mais vida de oração. E não ficaremos curtindo de uma maneira vaidosa, boa, aquilo que fizemos bem. Ficaremos contentes, claro, por que não? Mas sem cair na vaidade. E por fim, eu queria lembrar algo que sempre se diz, né, quando se fala dessa virtude da humildade, e que realmente é muito importante lembrar, que é o seguinte: o atalho, o caminho mais rápido para sermos humildes é aceitar as humilhações. Todos nós erramos, todos nós fazemos certas besteiras e ficamos até com vergonha, porque às vezes os outros percebem os nossos erros, essas coisas que falamos que não tem muito fundamento, sei lá. Ao invés de ficar triste, ao invés de querer disfarçar e até mentir ou fingir, né, esconder a nossa miséria, a nossa fraqueza, oferece a Deus a humilhação que você sofreu. Quando nós fazemos isso, o Senhor te oferece essa humilhação, esse fora, esse erro, né? Aí nós temos paz, porque, muito bem, colocamos aos pés de Jesus, não damos maior importância e crescemos na humildade. Então vamos terminar agora, depois da oração final, eu vou ler umas perguntas para nos ajudar a fazer exame sobre os temas desse recolhimento, centrado em São José. Vamos terminar invocando o Santo Patriarca, nosso Pai, Senhor São José, invocando Nossa Senhora,
pedindo aos dois, eles que amaram tanto Jesus, tinham vida de oração, porque eram humildes, né? Se apoiavam em Deus, apesar de terem tantas qualidades, tantos dons, serem criaturas muito especiais, as mais perfeitas, criadas por Deus, mas, né, não eram orgulhosos. Então pedimos a José, pedimos a Maria a graça de sermos humildes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Consciente de que São José é mestre de vida interior, procura aprender dele a amar cada vez mais Jesus. Procura imitar São José no seu amor a Cristo, tratando Nosso Senhor no sacrário com muito carinho. Percebo que para ter vida interior devo cultivar a virtude da humildade e ter amor à vontade de Deus. Contemplo na vida de São José essas virtudes e me esforço por praticá-las na minha vida. Evito comparar-me com os outros, procurando em tudo somente agradar a Deus. Aceito as minhas limitações com paz, lembrando que Deus me ama assim como sou. Aproveito para crescer na humildade quando passo por algum tipo de humilhação, oferecendo essa humilhação ao Senhor, ou fico triste nessa ocasião. Quem ama a verdade não teme reconhecer os próprios erros. Sei retificar com alegria logo que percebo o meu engano, ou caio na atitude mesquinha de não querer dar o braço a torcer, de não querer pedir desculpas. Esforço-me por vencer os respeitos humanos para falar de Deus aos outros, ou ainda estou muito preocupado com o que dirão ou o que pensarão de mim? Tenho uma confiança absoluta em Deus. Essa confiança me leva a ver sempre a vontade de Deus como melhor para mim. Estou persuadido de que cumprir a vontade de Deus é o caminho para a felicidade e para a santidade. Procuro fazer sempre o que Deus me pede com alegria. Peço à minha mãe, a Virgem Santíssima, que me ensine a dizer que sim a tudo o que Deus me pede.
ato de contrição.